Fala pessoal, tudo bem? Eu postei um certificado sobre NR13 e recebi pergunta de um seguidor aqui, o Vinícius Venâncio. Ele perguntou se esse certificado habilita para laudo de inspeção, por exemplo, de vaso de pressão, caldeira, tanque de armazenamento e tudo mais. E aí isso me motivou a gravar esse vídeo para explicar um pouquinho tanto das atribuições do engenheiro de produção e se realmente esse certificado ele habilita ou não para poder fazer a emissão de laudo. Então fica até o final desse vídeo aqui que eu vou explicar direitinho. E aí, já aproveitando o ensejo, a pergunta do Vinícius, uma dúvida também que sempre me perguntam é: sou engenheiro recém-formado, quais as atribuições que eu tenho perante o CREA? E aí também esse vídeo serve para explicar um pouquinho sobre as atribuições, pelo menos das minhas atribuições enquanto engenheiro de produção. Vou mostrar todo o caminho para descobrir tudo isso e quais são essas atribuições, né? Então, na ponta ali, na vírgula, o que o engenheiro de produção especificamente faz. E aí, para esclarecer um pouquinho disso, eu fiz o login aqui no CreaNet, que é a plataforma que a gente tem aqui de acesso dos profissionais. Você vai vir na aba de serviços, depois emissão de certidões, emissão de certidão de profissional e empresa. Clicou nessa aba, você vai vir aqui como profissional, depois você vai escolher a certidão de registro profissional e anotação, né, para entender quais são as anotações que tem dentro do registro. Tem aqui imprimir, né, ou emitir a certidão, enfim, aqui já tem as minhas certidões que foram emitidas. E aí eu vou mostrar numa nova aba sobre quais são as anotações que estão vinculadas ao meu registro dentro do CREA São Paulo. E essa daqui é a certidão, né? Eu já desci um pouco a página aqui para ocultar alguns dados, mas para poder mostrar aqui especificamente alguns pontos bem importantes, tá? Então, quando a gente vem aqui em relação ao título, eu sou engenheiro de produção e o curso que eu fiz foi engenharia de produção. As atribuições, elas são as provisórias do artigo 7 da Lei 5.194 de 66, que é a lei que rege e regulamenta o exercício profissional de engenharia de produção. Por que provisórias? Porque quando eu dei entrada no meu registro profissional lá no CREA São Paulo, eu dei entrada no registro com o meu atestado de conclusão de curso, não com o meu diploma. Porque o meu atestado de conclusão de curso saiu antes do diploma. Como eu queria ter o registro rápido, eu já fiz o ingresso no sistema, isso é permitido, né, dentro do tempo ali de colação de grau, fiz o ingresso com o atestado de conclusão de curso, não com o diploma. Então agora o que eu preciso fazer é uma ratificação das atribuições. É indiferente, tá? Eu tenho as mesmas atribuições que o engenheiro, tudo bem regulamentado. O único ponto é que eu ainda não ratifiquei isso, né? Eu não validei isso com o diploma. Eu já tenho o diploma da universidade, eu só preciso mesmo ir lá no CREA e fazer essa validação. Então, quando se lê provisórias aqui, mas isso indifere para habilitação em relação à atribuição profissional. Então a gente vai ter aqui o artigo 7º da Lei 5.194, combinadas com atividades relacionadas do artigo 5º, inciso 1º da Resolução de 1073 de 2016, que é uma resolução mais nova. Desempenho das competências relacionadas no artigo 1º da Resolução de número 235, a de 65 do CONFEA. Vinculados ao quê? Ao procedimento na fabricação industrial, aos métodos e às sequências de produção industrial, em geral, e ao produto industrializado, os serviços afins e correlatos. Então, tudo que tange a questão de fabricação industrial, produto industrializado, as competências que eu tenho são as que estão aí dentro desses artigos dessas leis. E eu vou abrir cada artigo aqui para explicar detalhadamente para vocês quais são aí as atribuições combinadas, né, atribuídas aí a mim como engenheiro de produção. Por que eu digo a mim como engenheiro de produção? Porque essas atribuições elas vão depender da minha grade curricular. Então, quando a pessoa forma lá em engenharia de produção, por exemplo, existe toda uma análise do conselho em relação a quais são as matérias, né, que essa pessoa graduou e quais são as atividades que ela está habilitada para executar. Então, um engenheiro de produção, ele pode, muitas vezes, a depender do curso, ter habilitações diferentes de outro engenheiro de um outro canto do estado, por exemplo, de outra cidade, ou que tem uma grade curricular. Na graduação, na faculdade, muito divergente. Né? Isso, inclusive, é um ponto muito discutido e muito falado. Né? Não existe uma padronização hoje do curso de engenharia de produção. Cada estado ali, cada região, na verdade, tem suas particularidades. Por isso que cada curso tem sua ementa ali, e cada curso tem especificamente cada matéria. E isso vai habilitar o engenheiro. Muitas vezes, né, as habilitações elas são muito similares, mas em alguns momentos, né, algum engenheiro, por exemplo, pode ter uma matéria de resistência dos materiais, número do transporte, cálculo 4, por exemplo, né, uma matéria mais de cálculo, por exemplo. Então, isso vai depender aí de quais são as matérias cursadas.
E aí eu sei que parece um monte de lei e normas, pessoal, mas a engenharia de produção, né, e não só a engenharia de produção especificamente, mas a engenharia, ela é uma profissão regulamentada por lei. Existe uma lei que respalda a gente tecnicamente, que as nossas atribuições, né, elas devem ser garantidas ali. Como, por exemplo, é a profissão de advogado, de um dentista ou de um médico, por exemplo, tá? É uma profissão regulamentada. Vendo então agora para o artigo 7 lá da Lei 5.194 de 1966, a gente vai olhar quais são as competências aí do engenheiro de produção. Então, tem um artigo 7 bem aberto aqui, para a gente poder entender. Então, desempenho de cargo, função em comissão estatal, paraestatal, autárquica ou de economia mista e privada, planejamento ou projeto geral de regiões, zonas, cidades, obras, estrutura, transportes, da produção industrial e agropecuária, estudo, projeto, análise, avaliação, vistoria, perícia, parecer e divulgação técnica, ensino, pesquisa, experimentação e ensaio, fiscalização de obra e serviço técnico, e eu vou explicar que tipo de obra que é, direção de obra e serviço técnico, execução de obra e serviço técnico, produção técnica especializada, industrial ou agropecuária. E aí também tem um parágrafo único que fala que qualquer outro tipo de atividade, né, que se inclua aí no âmbito da sua profissão, compete aos engenheiros, tá? E aqui é especificamente a profissão de engenheiro, tá? E aí, dentro lá da nossa anotação de responsabilidade técnica, né, dentro da nossa noção de atribuição técnica, a gente tem também as atribuições que são combinadas, né, com o artigo 5º, por exemplo, inciso 1º da resolução de 1073 de 2016. E aí, abrindo a resolução 1073, lá no artigo 5º, inciso 1º, diz assim, ó, que para efeito de fiscalização profissional, né, ficam designadas as seguintes atividades. Então, gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica, coleta de dados, estudo, planejamento, anteprojeto, projeto, detalhamento, dimensionamento e especificação, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, assistência, assessoria e consultoria, direção de obra e serviço técnico, vistoria, perícia, inspeção, avaliação, monitoramento, laudo, que foi o que deu origem à pergunta aqui, né? Laudo de inspeção, de vaso de pressão, parecer técnico, auditoria e arbitragem, desempenho de cargo ou função técnica, treinamento, ensino e pesquisa, elaboração de orçamento, programação e mensuração, execução de obra, fiscalização de obra, produção técnica especializada, produção de serviço técnico, produção de equipe de produção de fabricação, instalação e montagem, operação e reforma, execução de produção, fabricação, instalação, montagem, operação, reforma, restauração, reparo ou manutenção. É muito rápido, né? Mas é muitas atividades. Operação e manutenção de equipamentos, né? Instalação e execução de desenho técnico. E um outro ponto também, lá dentro daquela anotação que a gente tem aqui, são as que são relacionadas no artigo 1º da resolução 235, lá, de 1965 do CONFEA. E aí a gente tem a resolução 235 aqui também, que vai referenciar uma outra norma, ainda uma outra lei, né, que é o artigo 1º da resolução 218 de 73, tá? Referente aos processos de fabricação industrial. Né? E aqui eu já estou falando de uma competência específica do engenheiro de produção. Então, pessoal, até esse momento, eu expliquei o que compete ao engenheiro. Especificamente ao engenheiro de produção, compete as atividades 1 a 18 da resolução do CONFEA 218, né, de 1963. Então, essa daqui é a resolução, especificamente. Vão ter aqui descritas as atividades, né, aquelas 18 atividades, que inclusive são as mesmas atividades da resolução do CONFEA, que também está aqui no artigo 5º, inciso 1º. Então, são todas essas atribuições: o ensino, viabilidade técnica econômica, direção de obra, vistoria, perícia, laudo, avaliação, parecer técnico, ensino, pesquisa, análise, ensaio, né, padronização, mensuração de qualidade, por exemplo, condição de trabalho técnico. Tudo isso aqui compete ao engenheiro de produção especificamente, dentro dos procedimentos de fabricação industrial. É importante ressaltar esse último ponto também, tá? Olha só, dentro dos procedimentos na fabricação industrial, aos métodos e sequências de produção industrial em geral, produtos industrializados, seus serviços afins e correlatos. Engenheiro de produção pode tocar obra civil? Não. Engenheiro de produção pode elaborar laudo de inspeção, por exemplo, de vasos de pressão? Teoricamente, né, pelo menos eu, aqui dentro da minha competência, não. Por quê? Porque essa é uma atividade específica do pessoal, por exemplo, da engenharia mecânica. Né? É uma atribuição que compete à engenharia mecânica. Por quê, pessoal? Porque quando eu estou falando de uma inspeção de um vaso de pressão, eu não estou falando de fabricação industrial. Eu não estou falando de sequência de produção, método de produção industrial. Eu não estou falando de produto industrializado. Estou falando de uma inspeção, uma manutenção. Então, isso compete muito mais ao engenheiro mecânico, né, na minha visão, do que ao engenheiro de produção. Porém,
que acontece? Quando a gente tem, né, um profissional que ele vai se capacitando ao longo do tempo, então ele fez uma engenharia de produção, ênfase em mecânica, por exemplo, que muitas vezes, antigamente tinha muitas graduações que era assim, né, engenharia de produção com ênfase em mecânica, com ênfase em metalurgia, por exemplo. Então, essas atividades, com certeza, quando eles tirarem lá a certidão de anotação de responsabilidade técnica, a anotação de responsabilidade profissional, ele vai estar lá as especificidades, né, de cada um desses engenheiros. É claro que, por exemplo, eu posso depois fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e aumentar esse meu know-how de atribuições. Né? Eu posso pegar uma pós-graduação, por exemplo, um certificado de pós-graduação, ir no CREA e falar, olha, eu quero adicionar nas minhas atribuições essas competências, porque agora eu tenho também mais um curso, mais uma graduação, ou mais uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, que me habilita, né, me dá condição técnica para que eu possa me submeter a essas outras atividades. Né? Então, é uma coisa que a gente fala muito sobre a questão de proficiência. Eu, enquanto profissional, tenho que entender até onde vai a minha proficiência, até onde eu tenho conhecimento daquela atividade. Né? Eu, enquanto engenheiro de produção, tenho know-how, né? Eu tenho conhecimento técnico específico para fazer um laudo de inspeção de um vaso de pressão, por exemplo, ou de uma caldeira. E é uma pergunta que até cada profissional precisa se fazer. E é claro que muitas vezes é importante você estar com grupos multidisciplinares. O engenheiro não é o salvador da pátria. Tá? O engenheiro ele é aquele profissional que tem competência técnica, que tem habilidade técnica, mas que muitas vezes, pessoal, precisa de um respaldo de um grupo técnico de trabalho. A gente precisa de trabalhar com várias frentes. Né? Engenheiro de produção, por exemplo, pode assinar projeto elétrico? Não. Mas você teve matéria de eletricidade básica na faculdade, você teve matéria de eletricidade aplicada na faculdade, tem noção, tem conhecimento de projeto elétrico? Tenho noção, tenho conhecimento de projeto elétrico, hidráulica, pneumática. Essas atribuições, essas atividades eu tive como know-how na faculdade. Porém, é da minha competência, compete a mim, é a minha atribuição principal, né? Está dentro da fabricação industrial, está dentro da fabricação de um produto industrializado, né? Ou fazendo um projeto elétrico, por exemplo, uma residência. Não faz sentido nenhum. Eu, enquanto engenheiro de produção, assinar um projeto elétrico de uma residência. Né? Uma cabine primária, por exemplo. Não tem lógica nenhuma. Então, compete ao engenheiro elétrico. Isso vai muito de encontro um nome que a gente fala muito sobre a questão de sombreamento. Né? O que é o sombreamento? É quando eu tenho profissionais que têm ali as suas atribuições, muitas vezes similares ou muito próximas em sua execução. O que eu quero dizer com isso? Né? Então, por exemplo, o profissional de engenharia de produção tem know-how para tocar a equipe de manutenção? Com certeza absoluta tem. A gente é programado para troca, manutenção preditiva, corretiva, tudo isso a gente tem esse know-how para tocar um time, né? Até porque a atividade de engenharia é de gerência. Então eu vou ter um time de manutencista, eu vou ter um técnico em mecânica, por exemplo, eu posso ter um técnico em manutenção, um manutencista ali, enfim, que vai executar a atividade propriamente dita enquanto eu vou fazer a gestão. Isso compete ao engenheiro de produção. Né? Porém, atividades específicas da área, por exemplo, da mecânica, né? Como, por exemplo, um dimensionamento de um cilindro, ou de uma máquina, ou de alguma coisa específica mesmo de maquinário, né? Não dentro da produção industrial, compete muito mais ao engenheiro mecânico. Mas o engenheiro de produção também tem esse conhecimento, esse know-how, né? Muitas vezes. Então é que a gente fala que existe esse sombreamento, né? Quando a gente tem atividades ali que podem ser executadas por engenheiros de diversas áreas, tá? Então, por isso que em alguns momentos podem se sobrepor ali as atividades tanto do engenheiro de produção quanto de um engenheiro mecânico, né? Ou até mesmo de outro engenheiro dentro do campo de atribuição ali. Então, a resposta para esse vídeo, né, que deu origem a essa discussão toda, se eu posso, com o certificado de NR13, por exemplo, elaborar uma inspeção, não posso. Não é porque eu fiz um curso ali pela Associação de Arquitetos do Estado de São Vicente, inclusive, um abraço ao pessoal de lá, não é porque eu fiz esse curso lá que me habilita o know-how ou a atribuição para emitir um laudo de inspeção de vaso de pressão, por exemplo. Então, isso não é possível. Como seria possível? Se, por exemplo, eu tivesse uma graduação em engenharia mecânica. Como engenheiro mecânico, aí sim eu tenho atribuição para emissão de um laudo de vaso de pressão, por exemplo. Né? Ou com uma pós-graduação, com ênfase em alguma atividade, né? Vai muito aí do que a gente tem de recurso para aumentar esse campo de atribuição. Então,
Especificamente, esse tipo de atividade, né, o engenheiro de produção, ele não compete. Mas então, o que compete o engenheiro de produção? O que tipo de laudo que o engenheiro de produção pode fazer? Esse conteúdo é para um vídeo, né, mais para frente eu penso em gravar um vídeo explicando um pouco mais quais são os laudos que o engenheiro de produção pode fazer, quais são as RTs que o engenheiro de produção pode fazer, mas para ficar já dar uma resposta, né, não ficar esse suspense todo, mas para já dar uma resposta, todas as atividades que estão aqui dentro do artigo 7 da Lei 5.194, dentro da Resolução 1073, dentro da Resolução 235, dentro da outra Resolução 232 que a gente olhou também, específicos para a fabricação industrial, método e sequência de processo industrial e produto industrializado, serviços afins e correlatos. Então, o engenheiro de produção compete essas atividades e essas atribuições especificamente. E eu espero que esse conteúdo ajude alguém de alguma maneira, né? Eu agradeço muito ao Vinícius, ele me deu um feedback muito legal dos conteúdos que eu tenho gravado e que eu tenho colocado de conteúdo. Então, é um vídeo um pouco mais longo aí, um pouco mais detalhado especificamente, né? Um conteúdo até mais denso, mas justamente porque é realmente um conteúdo aí para horas e horas de fala, tem que ser bem enxuto aqui no tempo que me foi permitido, então imagino que possa esclarecer. Claro, se em algum momento alguém aí da área da engenharia, de produção ou de qualquer outra engenharia tiver alguma outra dúvida também, sempre estou super à disposição para esclarecer e ajudar. Valeu, gente!